nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. Em João, Evangelho de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, lá no Novo Testamento. João capítulo 3. Nós vamos ler apenas alguns versículos, tá? Eu treino a versão King James, talvez um pouco diferente da sua. Você pode acompanhar no telão, ou na versão que você tem aí nas suas mãos mesmo. Não tem problema. João capítulo 3, o verso 22 e 23. João 3, 22 e 23. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava. E João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Então, vamos ler de novo. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Vira a página da sua Bíblia, capítulo 4. O verso 1, 2 e 3. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia, o que ele, Jesus, fazia e batizava, o que ele, porque por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais que os discípulos de João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para Galiléia. Amém? Pode fechar sua Bíblia, pode se sentar em nome de Jesus. Fala para quem está do seu lado aí, mantenha o foco. Não, meu Deus do céu, você não vai, né? Vamos lá, vamos de novo. Pode se sentar em nome de Jesus, fechar sua Bíblia. Agora diz para quem está do seu lado, mantenha o foco. Amém. Nós somos, dia após dia, né? Bombardeados de tantas coisas. Muitas informações, muitas coisas que nós vemos, ouvimos, temos acesso. A caminhada cristã, ela é feita de muitos desafios, de altos e baixos, e nunca ela vai ser linear, constante todo o tempo, né? Nossa vida ela é feita assim mesmo. A vida do ser humano ela é feita de altos e baixos, e momentos de muitos embates e outros momentos de calmaria. Nós passamos por estações, todos nós, né? Estamos aí vivendo agora o nosso inverno louco de Curitiba, que onde estava 30 graus, hoje está 14, 12. E assim também é a nossa vida, à medida que nós vamos vivendo e caminhando com Cristo, nós continuamos passando por todas as tribulações, por tudo aquilo que qualquer homem vai passar nessa terra, nós também passamos. Não é porque nós conhecemos e servimos a Jesus que nós não enfrentamos dificuldades, que nós não passamos por momentos onde a nossa fé é provada, há momentos que nós pensamos em desistir, momentos em que nós pensamos em deixar todas as coisas e falar, que isso? Onde eu estava com a cabeça quando foi que eu entrei nesse ministério? Onde eu estava na cabeça quando foi que eu aceitei participar do núcleo de célula, da liderança? Onde eu estava com a cabeça? Eu queria só ir para a igreja, eu queria apenas a cura para uma enfermidade, eu queria apenas que Jesus entrasse na minha casa, mudasse meu casamento, mudasse a minha família, eu queria apenas Jesus e agora eu estou lá cheio de coisa para fazer, cheio de atividades e compromissos e responsabilidades, e com o passar do tempo, muitas vezes essas atividades, as tribulações da vida, o cansaço do dia a dia acaba muitas vezes ofuscando a nossa visão. É fato que todos nós aqui fomos escolhidos, chamados, temos um propósito.
Se você ainda não fez, né, a estação descoberta, é lá que você vai descobrir qual é o propósito da sua vida, qual é a sua identidade, qual é o seu chamado. Você vai descobrir quais são os dons espirituais, os dons pessoais, quais são os seus talentos, quais são o que é aquilo que Deus colocou dentro de você. E de fato, Jesus não se enganou quando chamou nenhum de nós aqui. Ele não estava enganado. Nenhum amém. Glória a Deus. Vamos lá. Jesus não se enganou quando escolheu a cada um de nós aqui, irmãos. Você foi escolhido, você foi separado por Deus para um propósito, para cumprir a vontade, a missão de Jesus aqui na terra. Só que muitas coisas surgem ao longo da caminhada e tentam roubar a nossa visão, tentam ofuscar a nossa visão. Manter-se focado é tão relevante quanto qualquer outra doutrina, quanto qualquer outra prática da vida cristã. Porque facilmente nós somos dissuadidos, facilmente nós nos movemos daquilo que Jesus colocou para nós, ou nos movemos do chamado que Deus entregou às nossas mãos, ou por várias outras questões, problemas, situações, nós vamos sendo levados para outros lugares, e quantas vezes nós estamos caminhando aqui, de repente começamos a sair um pouquinho aqui da curva, e vamos quase se perdendo, então vem o Espírito Santo, vem Jesus, vem o seu líder, vem o seu pastor, seu discipulador, e traz você de volta aqui, ó, o caminho é esse, não se perca. É assim com todos nós. Caminhar com Cristo, servir a Jesus, estar na igreja, participar de uma célula, é tão desafiador quanto qualquer outra atividade que você se propõe a fazer na sua vida. E iludido é aquele que acredita que estando em Jesus, que estando na igreja, que estando nos departamentos, que estando na liderança, não vai passar por momentos de tribulação ou de provação, ou não vai perder a visão. A Bíblia mesmo nos relata, o profeta Ezequiel foi levado pelo Espírito de Deus em visão a um vale de ossos secos. Um homem de Deus dentro de um vale de ossos secos, e tudo o que ele enxergava era apenas ossos secos. Tem horas que Deus nos permite passar por alguns vales de ossos secos. E Ezequiel, ele está naquele local, e o Senhor pergunta para ele, esses ossos podem voltar a viver? E ele, olha, o Senhor sabe se pode voltar a viver. Então o Senhor dá uma palavra a Ezequiel, ele profetiza sobre aqueles ossos, e aí, então fica pior ainda. Porque antigamente a visão era apenas de um vale de ossos, mas quando Ezequiel profetiza sobre aqueles ossos, então vai crescer músculo, carne, tendões, veias, e deixou de ser um vale de ossos, e agora passa a ser um vale de cadáver. Presta atenção que ele está numa visão que Deus está dando. É um homem de Deus, é um homem de visão, é um homem de revelações, é um profeta de Deus, e Deus o está levando agora não apenas a um vale de ossos, mas o está levando a um vale de cadáver. E cadáver é muito pior do que o osso. Tem gente que não consegue nem chegar lá no velório e ver o defunto ali, porque já não sente muito bem. E você diz, Michel, eu estou servindo Jesus, eu estou fazendo tudo que me pedem, eu vou na célula, eu vou na igreja, eu participo de tudo, e parece que quanto mais eu oro, mais fica pior. Quanto mais eu me envolvo, mais as coisas ficam difíceis. Eu vim para Jesus, eu perdi o trabalho. Eu vim para Jesus, eu perdi os meus amigos. Eu vim para Jesus, eu perdi tudo que tinha. E agora, o que foi que eu fiz na minha vida? E você pode estar pensando também o que isso tem a ver com o texto que você leu. Calma que nós vamos chegar lá. O profeta, ele é levado a um local onde não há vida, a um local onde não é um local agradável, onde não é um local muito bom de se estar, onde não é agradável aos olhos, são ossos, depois são cadáveres, mas no final daquela visão, quando ele ouve a voz do Senhor e profetiza segundo aquilo que Deus lhe deu, então se levanta um numeroso exército. Fato é, queridos, que todos nós passamos por situações adversas. Todos nós passamos por momentos que nós somos pressionados, a nossa fé é pressionada, a nossa obediência é questionada, nosso serviço é colocado à prova. Fato é que todos nós estamos dia após dia em vários níveis, mas todos nós estamos sendo tratados, provados, estamos sendo passados por esse processo de lapidação. E aqueles que conseguem chegar até o fim, então conseguem viver a totalidade do propósito e da promessa e do chamado de Deus para a sua vida. Não é fácil, é desafiador, mas permanecer no propósito até o final
O próprio Jesus disse, a própria palavra nos revela, né? Aquele que chegar até o fim, aquele que vencer, vai receber a coroa. Se é uma condicional daquele que vence, é porque existem aqueles que são derrotados na caminhada. Manter-se focado é tão importante quanto a sua vida devocional. Manter-se focado é tão importante quanto a sua vida de oração. Manter-se no foco é tão importante como qualquer outra doutrina e prática cristã. Porque nós somos facilmente confundidos. Facilmente somos levados de um lado para o outro. E ouvimos uma conversa aqui, e ouvimos um outro papo lá, e nos perdemos naquilo que Deus está fazendo, e de repente já não estou mais olhando para aquilo que Jesus entregou na minha vida, para aquilo que Jesus confiou a mim, e já estou dando mais importância ao que estão dizendo, ao que estão falando, como o outro está fazendo, como que está acontecendo lá na outra igreja, quando Jesus nos chamou para fazer parte do corpo de Cristo e servi-lo aqui na IEQ Costeira. Foque naquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos. Foque naquilo que o Senhor está fazendo aqui. Foque naquilo que o Senhor confiou ao seu líder, ao seu ministério, ao seu pastor. Foque naquilo que Deus confiou em ti. João, ele está cumprindo o seu chamado. Isaías 40, Isaías vai profetizar: uma voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Os vales serão exaltados, os montes serão aplainados, todo o caminho tortuoso será endireitado. Mais de 500 anos depois, surge uma voz no deserto. João Batista começa a pregar no deserto. A voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor, é João Batista. Deus havia ficado em silêncio. O final do Antigo Testamento, aquelas páginas em brancos ali que você tem na sua Bíblia, a simbologia, representa o período em que Deus não falou com o homem. Depois do silêncio de Deus, surge um homem pregando no deserto, pregando o arrependimento, anunciando que é chegado o tempo de se arrepender, preparando caminhos tortuosos, endireitando caminhos tortuosos para a vinda do Messias. João está vivendo o seu propósito, João está vivendo o seu chamado, João está cumprindo aquilo que lhe foi entregue. E talvez você também esteja aí vivendo aquilo que Deus já entregou nas suas mãos. Você já entendeu o chamado de Deus para a sua vida. Você já entendeu qual é a área que você foi colocado para servir no corpo de Cristo. Porque nem todos são mãos, nem todos são pés, nem todos são pernas. O corpo de Cristo, ele é feito de várias partes, de várias funções. E cada um vai servir bem naquilo aonde Deus o colocou para servir. João está servindo muito bem, e ele começa a pregar no deserto uma palavra não muito agradável, não muito palatável, mas ele começa a dizer: raça de víboras, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, eu vos batizo com água, mas virá aquele após mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a multidão que segue João está aumentando, os discípulos que seguem a João crescem a cada dia, o ministério de João está bombando. A célula de João está bombando. Glória a Deus. E de repente, um belo dia, ele está batizando no Jordão. E vem Jesus. E ele olha para Jesus e diz: olha, este que vem, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. E Jesus então entra nas águas do Jordão e é também batizado por João Batista. Só que logo após o seu batismo acontece algo. Jesus começa o seu ministério de forma efetiva. E agora, Jesus não está batizando, mas os seus discípulos estão batizando também. E a multidão começa a aumentar. Alguns discípulos de João Batista acabam deixando João Batista de lado para seguir a Jesus. E isso começa a trazer um incômodo, um desconforto entre os discípulos. Os discípulos de João começam a ficar incomodados, porque como pode aquele que você batizou está tendo uma multidão maior do que a sua? Os discípulos daquele que você batizou estão batizando mais gente do que você, João. Jesus batizava 5, 10, 15, 20, os seus discípulos batizavam. João estava batizando 2, 3, 4. E os discípulos estão incomodados com aquilo que está acontecendo naqueles dias. E eles olham para João Batista e dizem: cara, você é o cara. Você é a bola da vez. É para você ser o líder, é para você ser o pastor, é para você ser a cabeça, é seu momento. E como pode? Esse cara chegou ontem, na beira do Jordão, como todos nós aqui, agora já está com uma multidão maior do que a sua.
algumas coisas que roubam o nosso foco ao longo da caminhada. E a primeira delas é a nossa comparação. Nós precisamos manter o foco, meus queridos, naquilo que Deus entregou para nós. Você precisa manter o foco naquilo que Deus confiou a você. Porém, a comparação é um inimigo silencioso. Ela chega muitas vezes com um tapinha nas costas. Ela chega algumas vezes com uma voz suave no ouvido dizendo: você viu? Está crescendo mais do que você. Você viu? É mais influente do que você. Você viu? Tem mais importância que você. Os discípulos de João estão brigando porque agora Jesus está batizando mais gente do que o próprio João Batista. A comparação, meus queridos, ela nos paralisa. A comparação, ela tem o poder de destruir ministérios, ela tem o poder de destruir sonhos, projetos, ela tem o poder de destruir líderes de célula, líderes de rede, ela tem o poder de destruir casamentos, famílias, porque passamos a olhar o que o outro está vivendo, passamos a nos comparar com o que o outro está fazendo. Então, eu não tenho aquele carro, eu não tenho aquela casa, eu não tenho não tive aquela viagem. Fulano de tal casou e foi passar a lua de mel em Paris. Você casou e foi passar a lua de mel no Balneário Gaivotas, em Matinhos. Mas eu não tive a mesma oportunidade que ele. Não, porque o meu líder gosta mais do outro. Só pode, porque ele dá tudo para aquele, não dá para mim. A comparação, ela tem o poder de nos parar. Quando começamos a comparar o que Deus está fazendo em A ou B e não está fazendo em mim. Porque, na verdade, eu acho que eu sou merecedor. Na verdade, eu acho que era eu quem deveria estar lá. A comparação, muitas vezes, é apenas a veste que está sendo usada para inveja. Nós, muitas vezes, nos pegamos aqui bravos, inquietos, incomodados, porque fulano chegou ontem e já está na liderança. Porque fulano começou ontem e já está tendo mais poder de decisão do que eu. Deixa eu te dizer uma coisa: quem trabalha por ordem de chegada é o SUS. Aqui não é SUS, aqui é por ordem de chamado. Não é por ordem de chegada, porque eu cheguei primeiro. Grande coisa. Aquele que talvez chegou depois de mim vai tomar um lugar, uma posição que eu não alcancei. E nós ficamos muitas vezes inquietos. Porque como pode? Aquele está batizando mais. Aquele está crescendo mais. Como pode esse que chegou agora e quer sentar na janela? Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Eu gosto muito dela. Às vezes estou meio inquieto. E aí eu fico pensando, como pode? E aí eu sempre me lembro dessa parábola. Jesus contou uma parábola e ele diz: olha, um certo homem tinha um trabalho para ser feito no seu campo, e aí ele vai e contrata, logo pela manhã ele contrata alguns trabalhadores e acerta o valor do dia daquele trabalho, e estes homens começam a trabalhar naquele campo, fazer o serviço que tem que ser feito. Mas era muita coisa a ser feita, e ao meio-dia então ele percebe que não vai dar conta, e que os trabalhadores que ele contratou não vai dar conta, ele vai e contrata novos trabalhadores ao meio-dia e acerta com eles o mesmo valor do pagamento dos caras que começou às 8 horas da manhã. No meio da tarde ainda não dava certo. Esse dono desse campo vai e contrata outros trabalhadores ainda, para que ajudem a terminar a função, o trabalho. E no final do dia, quando ele vai acertar o pagamento com esses trabalhadores, ele vai pagar exatamente o mesmo tanto, o mesmo valor, para aquele que começou a trabalhar às 8 da manhã, o que começou a trabalhar ao meio-dia e o que começou a trabalhar no meio da tarde. Ambos vão receber a mesma quantia. E aí eles ficam, o pessoal que começou às 8 horas da manhã fica revoltado. Como pode? Eu faço mais, fiz mais do que eles e recebi o mesmo tanto. Não faz sentido para nós, humanamente falando. Não faz sentido para nós, aquele que chegou ontem já está aqui, aquele que talvez muitas vezes nós julgamos não capacitado, mas já está lá liderando uma célula, está lá sendo anfitrião, está nos departamentos, não faz sentido para nós, mas quem contrata e quem faz o pagamento não somos nós. Nós precisamos cuidar para chegar até o final do expediente para receber o nosso galardão, essa é a nossa função. Se ele chamou e contratou no meio-dia ou no meio da tarde e vai pagar o mesmo tanto, é ele quem resolve. Os discípulos estão brigando, estão discutindo, porque João agora está perdendo. Além de os discípulos de Jesus batizar mais do que o João Batista, alguns dos discípulos de João o deixaram para seguir Jesus.
Outra coisa que nos paralisa e nos tira o foco é a mediocridade. Medíocre é aquele que se mede pelo outro, se mede pela forma como o outro faz. Então, se ele faz, então também eu posso fazer. Se tá bom assim, então tá bom assim. A comparação nos tira do foco. A mediocridade nos tira do foco. Porque nós começamos a olhar então para as circunstâncias, para aquilo que é apresentado, para as coisas como são feitas, e mesmo tendo condições de fazer melhor, eu escolho fazer na média, como todos estão fazendo. Meu lindo, minha linda, igual o Dei Leonardo, se o Senhor te chamou e te colocou nas suas mãos uma responsabilidade, se o Senhor te chamou e colocou nas suas mãos um departamento, se o Senhor colocou nas suas mãos um cônjuge, uma esposa, um esposo, os filhos, se o Senhor colocou na sua mão uma casa, um emprego, uma empresa, o que o Senhor colocou nas suas mãos, não lide com mediocridade, mas faça o seu melhor. É o cara que não se esforça para tocar melhor, porque na verdade aqui na igreja eu já sou o melhor de todos eles. É o cara que não precisa mais se preparar para levar o estudo de célula, porque é só ler um tópico e falar o que vier à telha. É só eu ler e jogar na roda, perguntar para alguém, e no final de tudo a célula vai acabar e vai ser uma bênção. É o cara que não se dedica mais no trabalho. Você pode dizer, Michel, a minha função é a mais comum lá na empresa, eu limpo o chão. Pois então que seja o melhor. Pois então que você seja o melhor líder de célula. Ah, mas vão dizer que eu estou querendo aparecer, pois deixe que diga, que pense, que fale. Gente, falar, até papagaio fala. As pessoas vão falar, você fazendo ou não, elas vão falar. Pois então que seja para dizer que você quer se aparecer, mas que seja você fazendo o seu melhor. Vai liderar uma célula, lidere bem. Vai governar uma equipe no trabalho, governe bem, governe com sabedoria. Vai liderar um departamento aqui na igreja que faça com entendimento. O Senhor nos chamou não para sermos medíocres. Os discípulos de João estão se medindo e estão dizendo, olha, eles são tão melhor que nós. Isso incomoda. Outro inimigo do nosso foco é a falta de entendimento. Comparação, mediocridade e falta de entendimento. O pastor outro dia pregou aqui sobre conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. O povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento, entendimento. João Batista, ele tinha motivos humanos para se revoltar e dizer, esse cara chegou ontem e está sentado na janela, tomando meus discípulos, levando a galera após ele, humanamente talvez. Mas João Batista, ele olha para aquela situação e ele tem entendimento. A falta de entendimento nos tira o foco. Porque quando nós passamos a definir as coisas, quando nós passamos a tomar as decisões baseadas apenas num fragmento de uma informação, apenas baseados em um fato isolado, apenas baseados em uma circunstância que está ali isolada, sem saber todo o contexto, nós temos o risco, nós corremos o risco de aquela decisão mal tomada, mal colocada, mal interpretada, prejudicar todo o resto e nos tirar do nosso foco. Nós temos que ter entendimento para tomar as decisões. Nós temos que ter entendimento nas nossas conversas. Por isso que a palavra vai dizer que assim sim, não, não, e passou disso a do maligno. Eu quero ou eu não quero, ou eu bem eu faço, ou eu bem eu não faço. Não dá para a gente ficar nesse ânimo dobre, não dá para a gente ficar variando. A palavra vai dizer que o nosso Deus, nele não há trevas e não há sombra de variação. O nosso Deus não é um Deus de confusão. O nosso Deus não trabalha e não habita no meio da confusão. A falta de entendimento, quantas vezes tem custado o nosso foco, tem custado o nosso chamado, tem custado o compromisso, tem custado o relacionamento, tem custado tantas coisas, porque nos falta entendimento. João Batista, ele está ouvindo seus discípulos discutindo. E aí os discípulos não se contentam e começam a discutir com os judeus.
acerca do batismo. É por aspersão, é por imersão. Quem tem que batizar é João, são os discípulos de Jesus, e começam a brigar, e a discutir, e a falar, e a gastar uma energia, um tempo precioso com algo que não leva a lugar nenhum. E João Batista permanece focado. Os discípulos estão brigando, os discípulos estão reclamando, os discípulos estão dizendo que não é justo, não é certo. Jesus não pode chegar e levar a fama, Jesus não pode chegar e levar os discípulos que eu trabalhei para cuidar. Jesus não pode, porque fui eu quem fiz. E João continua focado. Capítulo 3, os versos em diante, João começa a falar acerca de Jesus. E aí no verso 27, 26, para nós entendermos, os discípulos estão dizendo a João, e se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, a respeito de Jesus, de quem tens dado testemunho, está batizando a todos, e todos estão indo ao encontro dele. Os discípulos estão indignados, perturbados, gastando tempo, energia, com algo que não leva a coisa alguma. Versículo 27, ao que João respondeu: um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que do céu não lhe tenha sido dado. Eu não concordo, eu acho que não é assim. Deveria ser de outra forma. O homem não pode receber coisa alguma, a não ser que do céu não lhe tenha sido dado. João está falando aos seus discípulos: ei, parem de loucura, parem de gastar o tempo com discussões vãs. Porque se ele está crescendo, se ele está tendo mais discípulos, se ele está tendo mais multidões que vão após ele, é porque o céu lhe deu, porque o céu lhe garantiu, porque o céu lhe concedeu esta finalidade, o céu lhe concedeu essa habilidade. Versículo 29, João continua pregando, ele diz: olha, quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que lhe serve e o ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, está satisfeito e já se cumpriu em mim. Os discípulos querem que João tome uma atitude, que João brigue também, que João entre naquela confusão. E João está dizendo: ei, eu sou apenas o amigo do noivo. Ele é o noivo. Ele tem direito. Eu só tenho que servir. O meu papel aqui era servir o propósito de preparar o caminho para ele. Mas os discípulos são insistentes, continuam brigando, continuam em contenda, se engalfiando por motivos tão banais. Versículo 30. João olha para a situação, olha para os discípulos, olha para Jesus. Eu estou conjecturando, desde que eu não fira o texto eu posso fazer. João olha para aquela situação e diz assim: é necessário, porém, que ele cresça e que eu diminua. Oh, lindos, como é bom esse texto, nós cantamos que ele cresça, que eu diminua, mas como é difícil viver, como é difícil colocar na prática. Mas João está firme no seu propósito, João está focado naquilo que Deus o entregou para fazer. Então não me importa se fulano, se A, B, C, D, se o alfabeto inteiro está sendo mais usado do que eu, se está sendo mais ousado do que eu, se está crescendo mais do que eu. O que importa é que ele cresça e que eu diminua, desde que eu esteja cumprindo o meu propósito. João continua pregando, e ele diz no versículo 30, quem vem do alto, quem vem dos céus está acima de todos. Aquele que vem da terra é terrestre e fala das coisas da terra. Aquele, porém, que veio dos céus fala das coisas que são do alto. João não se deixou corromper pelos bochichos, João não se deixou corromper pela pressão da multidão, dizendo: você é o cara, é você que tem que nos liderar, é você que tem que estar à nossa frente. João está dizendo: ei, não sou eu, é ele. O propósito aqui é que ele esteja no alvo, que ele esteja no centro. Os discípulos são insistentes e continuam, e João continua falando acerca de Jesus. Ele diz no versículo 32, ele testifica do que tem visto e ouvido, mas ninguém o aceita o seu testemunho. Aquele que aceita o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus.
porque Deus não dá um espírito com limitações. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João em nenhum momento caiu na tentação, caiu na cilada de dar ouvido aos discípulos. Mas em todo o tempo João se manteve focado. Eu sou a voz que clama no deserto, e ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não perca o foco. Não perca o foco por coisa alguma. Não perca o foco por aplausos. Não perca o foco por causa de bajuladores. Não perca o foco por causa das circunstâncias, por causa da comparação, por causa da mediocridade. Não perca o foco por causa de falta de entendimento. A disputa deles, a briga deles foi tão grande que a discussão extravasou os limites dos discípulos, chegou aos judeus e depois vai chegar aos fariseus. A discussão que era do núcleo transbordou e alcançou a quem não tinha nada a ver com a história. A discussão que era relevante apenas à liderança, apenas aos pastores, apenas à igreja, agora se tornou um bochicho muito grande, uma fofoca muito grande, algo terrível, e extravasou e chegou, e agora todo mundo está sabendo, e agora é aquele bochicho, todo mundo comenta, finge que não sabe de nada, mas todo mundo sabendo, e o pau torando, e os discípulos brigando, e João focado. Capítulo 4. Nós lemos capítulo 4. Jesus, quando ele percebe, quando ele tem o entendimento, quando ele tem a informação de que a discussão entre os discípulos de João Batista chegou aos judeus, e agora ela já está com os fariseus. Nós lemos ali no capítulo 4. Jesus, capítulo 3. Vamos ler de novo o 4, 1, 2 e 3. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus não batizasse, fossem seus discípulos, deixou a Judeia e partiu uma vez mais para a Galileia. De um lado temos João, focado no propósito. Do outro lado nós temos Jesus, focado no... Desse lado João está focado no... E desse está Jesus focado... Tem muita gente para pouca voz, gente. Por favor, bora. João está focado no seu. Jesus está focado no seu. E os discípulos estão no meio, brigando. Será que parece com a gente ou não? Será que a gente não se identifica com essa igreja aqui? Eram duas células. A célula de João Batista, a célula de Jesus. Mas aquela começou a crescer mais. Eram duas redes. Mas essa aqui é mais importante que a outra. Eram dois líderes, mas não, mas você é o nosso líder. Não, mas você é o cara. Terminamos o capítulo 3 com duas células, com duas igrejas, como você quiser entender. E começamos o capítulo 4 com uma dessas igrejas fechando. Porque os discípulos estavam... Jesus está no propósito, João está no propósito, e os discípulos se engalfinham. Quando Jesus ouve, tem a informação, chega até ele, que agora até os fariseus estão na briga. Jesus, ele sai daquele lugar. Jesus não permanece em lugares em que há contenda. Jesus não permanece na bagunça, na confusão. Jesus não permanece. E não adianta, você pode querer dizer o que for, mas não permanece. Quando Deus decidiu criar todas as coisas, a primeira coisa que ele faz, haja luz. Jesus, ele coloca as coisas mais claras. Ele trabalha de forma clara. João entendeu o propósito, e é ele que tem que crescer e não eu. Jesus entendeu o seu propósito e deixou os discípulos discutindo e segue a sua caminhada. Se você continuar lendo o capítulo 4 de João, Jesus, ele sai daquele lugar, ele vai para Galileia. Mas antes de chegar na Galileia, Jesus passa em Samaria.
E vai dizer o que? Era-lhe necessário passar por Samaria. Capítulo 4, Jesus entra em Samaria, encontra um poço, fica na beirada daquele poço. Ao meio-dia vem uma mulher sozinha, pecadora, já teve vários maridos, o que ela tem agora não é o dela. Jesus conversa com aquela mulher, Jesus confronta os pecados daquela mulher. Aquela mulher reconhece que Jesus é o Messias. Ela sai daquele poço correndo, desce a cidade, chama a todos e diz: olha, eu encontrei um homem que disse tudo o que eu estava fazendo. A cidade toda sobe, vem ao poço, se encontra com Jesus. E aí os moradores de Samaria começam a insistir a Jesus, dizendo a ele: Senhor, fica conosco mais um pouco. Enquanto João estava focado no seu propósito, enquanto Jesus seguia sua missão, pregando, encontrando a samaritana, trazendo salvação a um povo, a uma cidade, os discípulos continuam gastando tempo, discutindo. Manter o foco é tão principal como qualquer outra prática espiritual. Os discípulos estavam não entendendo coisa alguma. Os discípulos estavam questionando tudo. Por que está acontecendo isso, Senhor? Mas João Batista sabia qual era o seu lugar na história. E Jesus também sabia qual era o seu lugar, qual era o seu propósito. Nós temos muitas coisas a serem resolvidas, discutidas, colocadas às claras e alinhadas dentro da igreja, porque é feito de gente, é um monte de gente. Cada um pensa de um jeito, age de uma forma, pensa de outro, enfim, um gosta do amarelo, um gosta do azul, um gosta do roxo, enfim. Mas nós não podemos gastar nosso tempo, nossa energia, nossos recursos em discussões que não nos levem a coisa alguma, enquanto Jesus já está cumprindo o seu propósito. Quando Jesus continua cumprindo o seu propósito, quantas vezes nós estamos aqui gastando tempo, energia e recursos em coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Para nós encerrarmos, queria que você ficasse de pé no seu lugar. E a pergunta para nós, para todos nós nessa noite, é: como está a nossa visão? Será que realmente nossa visão continua clara como no início? Será que realmente nossa visão continua naquilo que realmente é o centro, naquilo que realmente nos define como cristãos, naquilo que realmente nos define nossas células, define a nossa igreja? Será que nossa visão está focada naquilo que Deus realmente entregou a cada um de nós? De tempos em tempos, nós precisamos parar e corrigir a rota. Parar e voltar àquilo que Deus nos entregou, aquilo que Deus confiou a nós. Talvez o seu foco esteja um pouquinho aí distorcido, um pouquinho fora do lugar. Hoje em dia a gente não usa mais máquina analógica, né? Tirar foto. Antigamente tinha que enquadrar aquela coisa toda, achar o melhor ângulo, a melhor iluminação para conseguir registrar uma foto. Hoje nós não precisamos mais disso, mas é quase a mesma coisa. Nós precisamos achar o melhor ângulo, procurar o melhor lugar para mantermos nosso foco em Jesus. Ah, mas fulano está falando, deixa que fale. Ah, mas se você viu o que está acontecendo na igreja, se você não viu, glória a Deus, você é um bem-aventurado. Continua sem ver, sem ouvir, sem saber. Quanto menos você souber, mais fácil fica de manter o foco. Quanto menos envolvido você estiver nas confusões, mais chance você tem de estar olhando para o foco. Ah, mas eu acho que tinha que ser de outra forma. Não tinha que ser fulano ou beltrano, não, tinha que ser outra pessoa. Mantém seu foco.